Gênesis capítulo 12, a partir do primeiro versículo. Nós temos um Pai, amém, irmãos? Aleluia. Diz assim a palavra de Deus: Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Verso de número 3. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Repita comigo: serão benditas todas as famílias. Diga para alguém do seu lado: isso é para sua família também. Amém? Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Obrigado. Amados, eu tenho uma palavra para compartilhar para o coração de vocês essa noite, amém? Nós estamos aqui em uma série falando sobre algumas coisas que o Senhor tem colocado no nosso coração. Já falamos sobre a visão que o Senhor tem para nós como igreja, por que Ele nos estabeleceu aqui. Na semana passada falamos sobre os altares que precisam ser derrubados nas nossas vidas. E hoje eu quero falar sobre algo que compõe essa visão para nós como igreja. E o tema da mensagem de hoje é família, o projeto de Deus. Amém? E eu quero compartilhar alguns textos, eu quero meditar sobre algumas coisas. E partindo desse princípio, dessa chamada de Deus para Abraão. Porque aqui nós temos uma promessa que atravessa séculos, atravessa milênios. E essa promessa, ela encontra a minha vida, ela encontra a vida do Benilson. Pode tocar, Benilson, fica à vontade, filho. Ela encontra a sua vida. E essa promessa, ela continua disponível, irmão Van, para alcançar. Olha como Deus ele é específico, né? Porque a palavra, ela não se estende para algumas famílias. Deus chama Abraão, um nômade, um homem que vivia de tendas em tendas, ora aqui, ora acolá, ali com seu pai. Mas Deus tinha um plano, um propósito eterno: reconciliar o homem consigo. Mas Deus precisava de alguém. Deus precisava de uma pessoa. E Ele chama Abraão. Essa história linda que nós conhecemos. Muitos irmãos aqui estão no desafio de ler a Bíblia toda em um ano. Quem está nesse desafio, diga glória a Deus. Então certamente você que começou agora em janeiro, se você está com todo afinco, muito provavelmente você está terminando agora o livro de Gênesis, não é? E já está aí prestes a entrar no livro de Êxodo. Então você leu essa história. Você sabe que Deus, Ele tem um propósito para a vida de Abraão que vai muito além de Abraão. Vai muito além de simplesmente abençoar a vida de Abraão. Deus queria fazer algo na vida de Abraão que alcançaria muitas outras pessoas. E ele enfatiza no verso de número 3, quando ele fala: olha, Abraão, de você vai sair uma grande nação. Eu vou te abençoar, e quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado, quem te abençoar vai ser abençoado. E em ti, Abraão, em ti, ou seja, através do que virá de ti, daquilo que eu tenho com você, serão benditas todas as famílias da terra.
E a promessa não é para algumas, a promessa é para todas as famílias da terra. Aquela família perturbada que tem no seu bairro, sabe? Tem uma família perturbada lá, perto da sua casa. Você tem um vizinho, assim, você fala assim, meu Deus, oh, só Jesus. Pois é, a bênção de Deus prometida a Abraão é para alcançar essa família. Essa família. Pastor, mas eles são tudo doido, pastor. Pois a Bíblia diz que nem os loucos errarão o caminho. Essa bênção que Deus promete a Abraão, nada mais, nada menos é do que Cristo. É de Jesus que Deus está falando para Abraão. Quando Deus fala aqui para Abraão, ó, todas as famílias da terra serão benditas através de você, serão abençoadas a partir de você. Ele está apontando ali para Cristo, ele está fazendo essa promessa de Cristo. Por quê? A família, a primeira família, constituída por Deus, colocada ali no jardim, a família que tinha como o cabeça, o sacerdote, um homem chamado Adão, e como matriarca, uma mulher chamada Eva. Essa família, ela caiu desse lugar de bênção, ela perdeu esse status de família abençoada. Tanto é que uma família, quando ela está em maldição, dá tudo errado, não é? E nós vamos ler ali nos primeiros capítulos de Gênesis, que depois que a família de Adão e Eva, a primeira família, né, os nossos antepassados, quando essa família cai desse lugar de bênção, perde o lugar de bênção, o primeiro fato marcante que acontece na vida dessa família não é a compra do apartamento, não é a compra do carro, não é o milagre de uma cura, não, é o assassinato de um filho. Um irmão mata outro irmão. O primeiro fato que é contado, que é relatado na Bíblia sobre essa família que caiu desse lugar de bênção, é uma situação de desordem dentro de casa. Irmão que não suportou outro irmão a ponto de o matar. E quantos lares nós estamos vendo hoje, né, irmãos? Quantos lares destruídos, quantas famílias, quantos projetos de Deus frustrados. Quantos projetos de Deus que é a família, que estão fragmentados em pedaços, porque não estão debaixo desse lugar de bênção. E tudo isso, irmãos, muita gente costuma atribuir somente a Satanás, mas não é. Na semana passada, nós lemos um texto aqui, que está lá em Deuteronômio, e a palavra de Deus diz que o Senhor colocou diante de nós a vida e a morte, a bênção e a maldição. E o próprio Deus ainda faz questão de dizer: escolham bem, escolham a vida, escolham a bênção. E como é que eu faço essa escolha? Observando a palavra do Senhor, caminhando por ela, obedecendo ela, seguindo essa palavra. Então muitos lares hoje, muitas famílias, muitos projetos de Deus que é a família estão fragmentados. E não é simplesmente, amado, porque o diabo foi lá e o diabo bagunçou tudo. Amado, o diabo ele só toca, ele só pode pôr a mão quando ele tem legalidade, permissão. Permissão. E Deus falou: escolham a vida, não escolham a morte. Porque a palavra de Deus diz, amados, que se nós estivermos em Jesus e as palavras dele estiverem em nós, tudo que nós pedimos nos será feito. Por que às vezes tem famílias, pessoas orando: ai Senhor, faz isso, faz aquilo, e Deus não faz? Lembra que eu falei semana passada? Não adianta orar, tem coisas que não adianta orar, você precisa obedecer. Às vezes você está orando pedindo para Deus: faz, Deus, salva, mas não está obedecendo. Às vezes você está orando pelo seu cônjuge, ou pelo marido, ou pela esposa, e falando: Deus faz, mas não está sendo sábio, não está sendo edificador, não está sendo paciente, não está tendo sabedoria.
Quantas vezes você está orando pelo seu filho, mas a palavra de Deus diz: não susciteis ira em vossos filhos. E vocês sabiam que tem pais que fazem isso? Pais que provocam ira nos filhos, porque foram tão provocados, foram tão machucados na infância, que eles estão aplicando a mesma sentença que eles receberam, estão aplicando nos filhos. E aí não adianta orar, não adianta orar, é seguir os princípios. Mas nós estamos debaixo de uma palavra aqui agora, e essa palavra ela se estende a todas as famílias da terra. Deus diz para Abraão que Abraão nem... Eu fico pensando, Rafa, como é que Abraão ia imaginar o que era que Deus estava falando? Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu acho que Abraão ficava assim, mas do que ele está falando? A partir de mim vai sair algo que vai abençoar todas as famílias da terra? Como isso é possível? Mal sabia ele que o plano de Deus era, a partir dele, nascer Isaac, de Isaac, Esaú e Jacó, de Jacó tem um encontro com Deus, o seu nome é mudado para Israel, de Israel as 12 tribos de Israel, uma das 12 tribos de Israel, a tribo de Judá, e da tribo de Judá viria um filho de José, que era dessa tribo, chamado Jesus Cristo de Nazaré. Muito tempo depois, Abraão, lá na frente na história, essa promessa vai se cumprir, mas ela se cumpriu. Jesus veio. E Jesus, amados, Jesus é o ponto central, é a veia central de reconciliação de todas as famílias da terra. Amados, olha, eu vou falar uma coisa para você. Quando Jesus entra na vida de alguém, quando Jesus entra na casa de alguém, e nós precisamos voltar a acreditar na palavra, amados, na sua essência, na sua pureza. Nós precisamos voltar a acreditar na palavra e no poder, no efeito da palavra. Tem gente que olha e fala: mas para isso não tem mais jeito, agora acabou. Não há nada impossível para Deus, amados. Se Jesus entrar numa casa, se Jesus entrar num casamento, se Jesus entrar na vida de um filho, na vida de um pai, na vida de uma mãe, amado, tudo é possível. Às vezes nós olhamos famílias que estão totalmente destruídas, e aí nós olhamos: esses filhos não tem mais jeito, o que vai ser desses meninos? Apresenta Jesus para eles, irmão. A solução é Cristo. O pastor César, ele tem uma canção muito linda, acho que o Benilson não vai saber tocar porque não é do seu tempo, mas que diz assim: há uma chance para você, há uma saída para quem crê. Um dia a porta se abriu e nela uma luz brilhou. Essa porta é Jesus Cristo Salvador. Amados, quando essa porta se abre em algum lugar, quando essa luz brilha em algum lugar, quando Jesus é aceito dentro de alguma casa, alguma coisa acontece. Mas para isso, nós, indivíduos, precisamos nos render a isso, ter o nosso coração disposto a isso. O Lucas falou aqui, eu estava muito atento à fala de cada um dos irmãos que falaram aqui. O Lucas, rapidamente na sua fala, falou sobre o desafio das renúncias. Como é difícil, né? Ele pensou muitas vezes em desistir por conta das renúncias que tinha que fazer. Às vezes nós somos colocados diante de coisas que nós vamos ter que renunciar, e que nós não queremos abrir mão, mas para termos uma vida como Deus nos promete, para vivermos o melhor de Deus, nós precisamos renunciar àquilo que nós consideramos ser melhor para nós. Para viver o melhor de Deus, nós precisamos renunciar a algumas coisas que consideramos ser melhores para nós. E aí nós estamos às vezes confortáveis com aquela situação, não queremos abrir mão porque aquilo é bom, eu já acostumei desse jeito. Mas Deus está falando: abre mão, renuncia, porque eu tenho algo melhor para você, eu tenho algo novo. Deus chama Abraão e fala: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela. Amados, ele tinha conforto na casa do pai, estava bem. Mas Deus está falando: eu tenho algo para cumprir na sua vida, e você precisa renunciar, Abraão. E essas coisas não são fáceis, renunciar não é fácil.
Mas nós precisamos, e às vezes alguns indivíduos põem todo o projeto de Deus a perder, porque não estão dispostos a renunciar. Eu acho que o maior de todos os pecados, quer dizer, o maior de todos não, ele é a raiz dos pecados. Renunciar ao orgulho, abrir mão, dar o braço a torcer. Porque estar em família, amados, é estar em festa, é estar em alegria. Mas estar em família também é estar em confronto às vezes. Não é fácil, mas tem um projeto de Deus aí. Uma casa, um lar que Jesus habita, amados, que a presença de Deus habita. É um lar que tem harmonia, é um lar harmonioso. As coisas acontecem, por mais que as divergências venham, porque são cabeças diferentes, pensamentos diferentes, situações que acontecem, mas ali tem harmonia. O Espírito Santo vai dando direção, convence um, depois convence o outro. Aí a esposa olha para o marido e fala: você está certo. Eu falei isso porque cadê a minha? Cadê a minha? Não estava aqui. Na hora que eu precisava que ela estivesse aqui. A esposa olha para o marido e fala, né? Ei, maridos. Aí os maridos estão pensando: o dia que isso acontecer, pastor, aí é um milagre mesmo. Bruna, não bate no Mateus, vocês estão na escala. Amor, você está certo. O marido chega para a esposa e fala: amor, você tem razão, eu vou escutar o que você está falando. Porque o homem também é assim, viu? A esposa, ela é difícil de reconhecer, mas o homem é turrão. O homem acha que sabe tudo, aí vai lá e faz. Mano, eu cresci vendo meu pai fazendo algumas coisas que minha mãe tinha falado para ele não fazer, ele fez do errado. Ele está ali agora, ali, ó, refletindo. E aí o que eu faço agora? Eu faço igual ele às vezes. A Cris fala: não faz, aí eu vou lá e faço. E adivinha? Elas têm um superpoder. Quem está do lado da esposa aí, olha para ela aí agora e fala: meu amor, você tem superpoderes. Fala para ela. Não é para você não, viu, Benício? Só fica todo... Deus deu, né, uma capacidade. Mas o homem também tem a sua capacidade, amado. O homem tem a capacidade de conduzir as coisas. Ele é o sacerdote, ele é o cabeça. Mas às vezes ele precisa parar e ouvir. Mas às vezes nós somos turrões. E daí, se nós não tivermos essa harmonia que só o Espírito Santo pode gerar dentro dos lares, aí dá conflito, aí gera guerra, nunca chegam em acordo. Tem sempre, sabe, sempre discussão, sempre briga, até que isso se torna desgastante. E aí fragmentou-se a família. Mas Deus fez uma promessa para Abraão, dizendo: Abraão, em ti serão benditas não algumas, mas todas as famílias da terra. Porque Cristo, amados, como alguns, diferente do que alguns pensam, Cristo não é para alguns. Cristo não é para alguns. Alguns querem Cristo, mas Cristo não é para alguns. Cristo é para todos. Porque lá em Tito capítulo 2 verso 11 vai dizer: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Então Cristo é para minha casa, é para sua casa, para a casa do seu vizinho. Cristo é para o macumbeiro, é para o espírita, é para o católico, é para o ateu. Cristo é para todas as famílias da terra. E quando alguém diz: eu vou abrir o meu coração para que Cristo entre, alguma coisa acontece, amado. Alguma coisa acontece. Nós temos aqui alguns testemunhos. Nós temos testemunhos vivos de pessoas que estão provando dessa novidade de Deus, de que Cristo entrou e as coisas começaram a mudar. Nós temos testemunhos assim. Mas eu quero pegar um exemplo vivo da palavra de Deus. Aquele homem que subiu numa figueira brava porque ele era pequeno, mas Jesus ia passar e tinha uma grande multidão, mas ele queria ver Jesus. Ele sobe na figueira. Eu estou falando de Zaqueu. Jesus passa por ali, olha para Zaqueu em cima da figueira, fala para ele: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em tua. Amado, Zaqueu era rico. Zaqueu tinha grana. Ele podia simplesmente falar: Jesus, não, minha casa, eu vou pagar um hotel 5 estrelas para o senhor ficar aqui na cidade.
Mas a Jesus convém pousar em nossa... Repita comigo, a Jesus convém pousar em minha casa. Jesus quer, Ele não quer só pousar lá, Ele quer habitar lá. Jesus quer fazer morada lá. Na pessoa do Espírito Santo Ele quer morada, sabe? Ele quer... Quando Jesus fala para Zaqueu, desce porque hoje eu vou para tua casa, Ele está falando, eu quero ter tempo de intimidade com você, Zaqueu. Agora imagina só, Zaqueu chegando e fala, mulher, arruma tudo aí. Por quê? O que aconteceu, Zaqueu? Pega os empregados, manda arrumar tudo. Jesus está vindo, Ele está aqui, já chegou, está na porta, eu vim com Ele, está comigo aí. Agora imagina, amados, Zaqueu abrindo a porta e falando, pode entrar, mestre. Jesus simples, pé empoeirado. Talvez a orla da sua roupa estava até empoeirada com as areias de Nazaré, do deserto, das caminhadas. Mas Ele entra, Ele põe um pé dentro da casa de Zaqueu e põe um outro. Agora eu fico imaginando, amado, se aqui às vezes a gente já fica assim, né? Quando Deus vem a gente já fica tudo, né? Agora imagina o que Zaqueu, que privilégio abrir a porta e falar, pode entrar. A presença de Jesus naquele lugar foi tão constrangedora, Aleph. A presença de Jesus dentro de uma casa, amado, ela constrange. O mais vil dos pecadores, amados, quando ele está diante da presença de Jesus e ele resolve abrir o seu coração, não tem jeito. Ele é mudado, ele é transformado, ele é constrangido. O amor de Jesus nos constrange. E eu sei que tem gente que está aqui hoje, não é porque é bonzinho, porque eu sou perfeito, eu sou um santo e eu estou no lugar que eu devia estar. Não, você está aqui porque você é pecador, mas foi constrangido pelo amor de Deus. De olhar para si e falar, meu Deus, mas que graça que Ele viu em mim. O que não tinha nada de bom em mim, para Ele escolher habitar em mim, para Ele escolher fazer o que Ele está fazendo na minha vida. Nada, mas Ele nos amou, Ele nos escolheu e resolveu habitar em nós. Aleluia. Vocês olham para o Rafa, eu falo dele, profeta, coisa mais linda, mas eu vi esse menino e eu dou testemunho de que Deus fez uma obra na vida desse homem. Porque ele era bom? Não, justamente porque ele era mau, Deus precisou intervir. E aí ele abriu o coração, né, Rafa? E agora está apaixonado por Jesus. Quantos nós não conhecemos assim, que era louco da pá virada, mas resolveu falar sim para Jesus, resolveu falar, vem, pode entrar na minha casa. E aí uma vez que ele entra, alguma coisa muda, né, irmã Lana? Eita, a irmã Lana, a irmã Fabinha ali, ó, de casamento marcado. Meu Deus, eu vou jejuar no dia para entregar aqui. Jesus maravilhoso. Porque Deus faz, irmãos, Ele faz. O que acontece é que às vezes nós colocamos desculpas. Não, eu preciso fazer isso. Eu canso de falar isso aqui, né, amados? A gente coloca impedimentos para que Deus possa agir na nossa vida, para que Ele possa entrar na nossa casa e fazer o reviravolta que Ele tem que fazer. Porque a primeira casa que Jesus quer entrar é no teu coração, é na tua vida. Diga comigo, a minha vida é a casa que Jesus quer habitar. Diga assim, então a mudança começa por mim. A primeira coisa, a primeira pessoa que Ele vai mudar, amado, não é o teu esposo, não são as tuas finanças, não são os teus filhos. A primeira pessoa que Ele vai mudar é você. E foi o que aconteceu com Zaqueu. Zaqueu abriu a porta, falou, pode entrar, Jesus. Jesus entrou. Imagina ele entrando. Eu queria só assim ter o... Tem pessoas que carregam um cheiro, né? Uns um cheiro bom e outros nem tanto. Mas imagina aquele filho do carpinteiro andando no deserto e ele entra na sua casa, mas o aroma é diferente, a presença constrange. E ele entra na casa de Zaqueu, e Zaqueu, que perfume. Por que ele me escolheu? Por que ele escolheu vir na minha casa? Peraí, não, eu não posso receber ele aqui. Eu sou um pecador, eu sou um publicano.
eu tenho cobrado a mais das pessoas, eu tenho roubado as pessoas. E aí o Espírito Santo, só a presença de Jesus. Você lê o texto, Jesus não fala nada para Zaqueu. Jesus não fala nada, é só a presença dele dentro de casa. Jesus não abre a boca para falar nada. Quando Jesus vai abrir a boca, Zaqueu já fala, né? Porque o Espírito Santo já está constrangendo, já está transformando, já está mudando. A primeira coisa que Zaqueu fala para Jesus não é que é um cafezinho, se eu quer uma Coca-Cola. A primeira coisa que ele fala é: Senhor, se em alguma coisa eu tenho defraudado alguém, eu vou restituir, eu vou dar metade dos meus bens aos pobres. E se eu tiver roubado alguém, eu vou restituir 4 vezes. E aí Jesus abre a boca, porque aí foi gerado o fruto de arrependimento. Amado, uma pessoa só se arrepende de verdade quando você vê o fruto. Sabe o que João Batista pregou? Para que fosse gerado em nós frutos dignos de arrependimento. Algo que as pessoas olhassem e falassem: não, ali se arrependeu, porque esse fruto é o fruto de alguém que se arrependeu. Quando Zaqueu abre a boca e declara: eu vou dar metade dos meus bens aos pobres, aí Jesus vê o fruto, fala: olha, nem precisei pregar, mas aqui alguém já se arrependeu. E Jesus responde Zaqueu dizendo, olhando para os seus discípulos que estavam ali com ele, falando: hoje veio o quê? Lembra da promessa de Abraão? Em ti serão benditas todas as famílias da... Jesus está dentro da casa de Zaqueu agora, e a promessa feita a Abraão está se cumprindo, porque Jesus abre os seus lábios para declarar: hoje veio salvação, não somente para você, Zaqueu, veio salvação para essa casa, Zaqueu, para sua família, Zaqueu, e começa de você, Zaqueu. Será que alguém está entendendo essa palavra aqui? Pode reagir de alguma maneira e dizer: na minha casa também vai acontecer. Porque a família, amado, é o projeto de Deus. E é lá que Jesus quer operar. É aí. É o ponto. Não tem como eu estar bem com Deus. Não tem como eu estar bem com Deus. E amados, é uma coisa assim louca. Vou abrir meu coração aqui, vou confessar algo que é particular do meu casamento para vocês. Quando eu estou com qualquer coisinha com a minha esposa, eu não consigo pregar. Eu fico enganchado, não consigo orar, me trava. O Espírito Santo não deixa. Parece que vem um céu de bronze. Enquanto eu não for lá... Me perdoa, meu amor. Não é assim que eu faço? Tá bom. Aí eu falo: tá bom. É assim também? Eu falo: tá bom. É sempre assim, né? Aí eu dou um abraço nela e falo: não, amor, me perdoa de todo o coração. Eu fui um imbecil, eu não devia ter agido assim. Eu falei feio. Aí eu tô sempre achando que uma hora ela vai fazer o mesmo. Eu tô brincando, gente. Ela faz uma vez. Ela falou assim: é que eu quase nunca erro. É, mulheres? Sei. Quando a gente está nesse clima, amados, enquanto eu não for até ela e tá me pedindo perdão, porque eu preciso pedir perdão para você, porque tá obstruindo aqui, ó, o canal de revelação, sabe? Quando a Bíblia fala pra gente não extinguir o Espírito Santo, tá lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5, não extingais o Espírito Santo. O termo usado ali é o mesmo que você espremer uma mangueira. A palavra extinguir no grego tem a ideia de você apertar uma mangueira, ou seja, tá lá rolando a água, né? Você vai lá e sabe quando você dobra a mangueira? Você interrompe o fluxo de água. Quando a Bíblia fala não extingais o Espírito Santo, é isso, não interrompa o fluxo. E às vezes, se eu tiver mal com ela, se eu tiver mal com alguma a Mel, a Laura, eu tenho que andar em paz, em comunhão, em harmonia com a minha casa, porque senão eu estou aqui, ó, extinguindo o Espírito Santo, eu não consigo receber nada dele. Se fecha, amado. É como se interrompesse um canal. Eu não consigo ir adiante, a coisa não vai, a coisa não rompe. Quem está entendendo essa palavra e testifica disso comigo, diz amém. Então, harmonia, precisa ter isso. E só através de reconciliação
arrependimento, a gente quebrar de fato o orgulho. A gente vê uma raiz de orgulho tão forte naquele jardim, na primeira família, na nossa origem, né, de ser humano, que quando Deus chega e fala para Adão: Adão, quem falou para você que você estava nu, Adão? Por que tu comeu do fruto, Adão? Ele fala: foi a mulher que o Senhor me deu. Não é isso? Sendo que na verdade ele devia proteger a mulher. Não é isso que Adão devia fazer? Não, ele jogou a culpa da mulher. Falou: se vira aí com Deus, Eva. Fez isso, simplesmente. Mas depois ia querer alguma coisa com Eva. Mas jogou a bucha para Eva. E Eva ficou ali na saia justa, porque Adão já pulou fora. Foi a serpente. Não, Adão tinha que ter tido outro comportamento. Fala: Senhor, fui eu assumo aqui, ó. Ei, homens, cadê os homens aqui? Diga amém. Amém. Olha que bonito, hein? Meu Deus. Amém. Homens, assumam a responsabilidade dentro de casa, amém? Um dia nós seremos cobrados, homens. Ei, você sacerdote, um dia você vai ser cobrado. O Senhor tem me cobrado tanto, para mim ser mais intencional com as minhas pequenas. Porque hoje o mundo está tão invasivo, que ele está dentro de casa, está na palma da mão, ele está nos cercando o tempo todo. E nós precisamos, homens, proteger o jardim que Deus nos deu para cuidar. Porque a hora que a serpente vir e ceifar, tirar um dos nossos, não adianta a gente falar: é porque foi rebelde. Não, se nós não ensinarmos no caminho, é responsabilidade nossa proteger o jardim, irmão. Eu acho que você sabe do que eu estou falando. É responsabilidade nossa de filtrar o que vai entrar dentro de casa, de quem vai entrar dentro de casa. É responsabilidade nossa filtrar as conversas. É responsabilidade nossa observarmos quem são as amizades. É responsabilidade nossa dizer não com fervor mesmo, sabe? Com aquela intensidade, quando é necessário dizer não. Nós nunca vivemos uma geração de homens tão frouxos como nós estamos vivendo agora. Molengas. Que o filho de 5 anos bate na cara e ele dá risada ainda. Um dia, posso testemunhar, está aqui, gente, o maior orgulho da minha vida é ser filho desse homem, do meu pai. Ele não é perfeito, mas é o melhor pai do mundo. Eu me lembro que um dia, brincando, a gente estava tudo num clima, eu achei que eu tinha liberdade de dar um tapinha no rosto do meu pai. Não sei nem se ele vai lembrar disso. Pois a minha mão foi indo assim, sabe? Mas eu não ia bater forte, eu ia bater devagarzinho. A gente estava num clima de brincadeira. Ele quebrou o clima total. Ele acabou com a noite, assim, estava uma festa. Eu estava feliz, eu estava muito solto. E quando eu estou muito solto é um perigo. E aí eu fui nessa, achando que eu podia fazer essa brincadeira com meu pai. Ele segurou firme na minha mão. Pronto, já ficou aquele climão. Ele olhou sério para mim e falou: você nunca mais se atreva a fazer uma brincadeira desse jeito. Eu sou o seu pai, você vai me respeitar como pai. Isso não é brincadeira que se faz. Ali eu murchei. Olha, eu fiquei, sabe, jururu a noite toda. Fiquei até um pouco chateado com ele. Mas eu posso dizer que eu tenho um pai que foi pai na minha vida. Que pai é isso, pai é aquele que dá limite. Limite. Aonde ia parar, irmãos? Um negócio desse, se eu dou um tapa, aí dou outro, daqui a pouco, aonde ia parar? Vê se isso é brincadeira de se fazer com o pai. Hoje as minhas filhas a Liz, ela é igual eu nesse ponto. Quando ela está muito solta, meu amigo, quando ela está elétrica, vocês já testemunharam, né? E um dia desses ela se atreveu. Mas eu tinha uma memória. Falei: deu certo comigo, meu pai fez, deu certo, vai dar certo aqui também. É uma pedrinha bruta, irmãos, que a gente está lapidando. As pedrinhas brutas que Deus deu para nós lapidar. Mel, Laura, Maia e Liz. Tem que pôr limites. Dizer não. Falar: não, você não vai.
Ah, mas é minha amiga, todo mundo sai e eu não posso sair. Você pode, mas você não vai sair hoje. E com essa amiga você não vai, né, amor? E ela entrar para dentro do quarto e chorar. Fala, pode chorar, mas você não sai dessa casa. Porque quem manda aqui sou eu. E acabou. E hoje poder ouvir da minha filha, 16 anos já, olha, eu te agradeço, pai, por sempre filtrar minhas amizades, por cuidar de nós. É isso, dizer não importa se ele não vai gostar, quem manda lá é você, homem. Então assuma o seu lugar, porque por não assumir o seu lugar, a gente veio parar na situação que está. Adão abriu mão lá de cuidar do seu posto no jardim e virou toda essa bagunça. Mas Deus tem sempre um plano para quem sai fora. E aí veio Jesus, porque o plano já era o plano, irmão. Ele já era o plano. E aí tem muita gente talvez se perguntando, mas agora o que eu faço? Traz Jesus, amado, porque aquilo que está fora do lugar, Ele põe no lugar. Ah, mas agora já mudou tudo, já é outra realidade. Então traz Jesus, amado, para que essa nova realidade não seja como a realidade que você viveu anteriormente. Não erre duas vezes, coloque Jesus no centro, faça como Zaqueu, abra a porta, deixa essa luz brilhar dentro da tua casa, homem. E começa por nós, homens. Mulheres, edificadora, mulher tem que ser sábia. Tá parecendo encontro de casal isso aqui? Mas é isso. A mulher tem que ser sábia. A mulher tem que ser sábia. Tá lá aquela porta daquele armário que você já falou para ele arrumar. Em vez de você ficar criticando, nossa, que homem, ai, devagar, e aí falando para os outros. Você acredita que ele não arrumou aquela porta ainda? Menina, a porta tá lá. Aí a outra falando, mas mulher, o seu é mais mole que o meu. E aí fica naquela coisa. Não, em vez de você fazer isso, chega nele e fala com sabedoria. Chega nele e fala, meu amor, se tu arrumar essa porta hoje, eu nem te conto. Diga amém, mulheres. Que amém, xoxo. Vamos ver se os homens concordam. Diga amém, homens. Vai ter homem arrancando a porta do armário, só para deixar lá para ver. Eu vou soltar esse parafuso aqui. Sabedoria, nós temos que ser sábios. Uma coisa que nós temos trabalhado muito, e glória a Deus, acho que eu posso dizer que a gente está passando já por desse estágio. É na questão de autorização e desautorização. O que acontece? A Cris dá uma palavra, e aí a Liz é muito assim, ela é ligeira. Ela vem, pai, deixa eu fazer tal coisa. Ela fala, você já pediu para sua mãe? Aí ela, que ela é esperta. Você já pediu para sua mãe, Liz? Já. O que ela falou? Não. Aí eu falo, então por que você está pedindo para mim? Mas demorou um tempo, né? A gente teve a escolinha aí com a Mel, com a Laura, e hoje a gente está fazendo certinho com as meninas, tadinha, elas que estão pagando. Porque com as outras acontecia o quê? Pai, deixa eu ir? Deixa. Aí eu deixava. Aí daqui a pouco a Cris, onde você vai? Eu estou indo ali. Quem deixou? O Júnior. Não vai. Seu pai deixou? Não vai. Aí desautorizava, e eu desautorizava ela. Aí ficava aquilo, sabe? Pais que desautorizam ou autorizam, né, o filho fazer o que o outro falou que não era para fazer. Mesmo que o outro esteja errado, a gente precisa esperar. E principalmente na frente dos filhos. Isso acontecia muito, né, amor? Na frente, a gente discutindo das meninas, na frente das meninas. Elas lá e nós discutindo. Não, mas por que você deixou? Mas não era para ter deixado, e a menina no meio, querendo saber, aí, vai deixar ou não? Falta harmonia. Mas amados, quando Jesus entra, amado, quando você se debruça na palavra e começa a olhar a palavra e deixa Jesus trabalhar e trazer vida a essa palavra, a sua casa entra em um tom de harmonia, que as coisas começam a acontecer. As coisas vão acontecer. Elas vão acontecendo. Mas nós precisamos olhar para isso, olhar para a palavra de Deus, obedecer. Eu já vou terminar. Meu Deus, falar sobre família é bom, né? Coloca pra gente aí na tela Salmos 68. Talvez tenha alguém aqui que ficou órfão.
Talvez tenha alguém aqui que não cresceu dentro de um lar regado de paternidade, regado de maternidade, sabe? Ou até tinha o pai e a mãe ali como figuras dentro de casa, mas não eram presentes como deveriam ser. Mas tem uma palavra, amados, que essa palavra, ela é tremenda. Salmo 68, o verso de número 5 e o verso de número 6, que diz assim, ó: Pai dos órfãos e juiz das viúvas é Deus em sua santa morada. Deus faz que o solitário more em família, tira os cativos para a prosperidade, e só os rebeldes habitam em terra estéril. Que tremenda essa palavra, hein? A profundidade dessa palavra. O Deus que nós servimos é o Deus que é pai de órfãos. O que isso quer dizer, irmãos? A gente estava ouvindo aqui o testemunho do Douglas. Com 16 anos ele saiu de casa. Não sei se ele morava só com a mãe, morava com o pai e com a mãe. Você morava só com a sua mãe? Órfão de pai? Não conheceu. Mas olha só, posso usar o seu testemunho que você contou aqui? Olha esse texto, como ele se cumpre. Olha como o Senhor preparou esse culto antes da gente sair de casa, irmão. Eu não tinha ideia do que o Douglas ia falar. Mas olha só, ele contou aqui um testemunho de que as coisas estão dando certo, estão fluindo, ele está prosperando. Ele tem um pai. Porque muita gente sem pai, a expectativa das pessoas é olhar e falar: ih, sem pai, sem mãe, sai de casa cedo, não vai dar em nada. Mas Deus é pai de órfãos e de viúvas. Deus faz com que o solitário more em família. Você saiu de casa com 16 anos, né? Agora está casado, já está com a família. Olha, essa família vai crescer, gente. Meu Deus do céu. Unção de gêmeos sobre vocês, ia ficar tão bom. Gêmeos, casalzinho de gêmeos. Brincadeira. Mas se vinha amém, né? Aí, esse é dos meus. Deus faz com que o solitário more em família. Tira os cativos, alguém que estava preso, aprisionado em um pensamento de que não ia prosperar, de que não ia romper, de que não ia vencer. Deus tira essa pessoa dessa condição, Douglas, a fim de quê? Para a prosperidade. Esse é o nosso Deus, irmão. Um Deus que pega o órfão e faz ele habitar em família e ainda joga ele para prosperar. Esse é o Deus que nós servimos. Essa é a promessa de Deus feita a Abraão: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Por causa de Cristo, amados, agora nós temos esse direito, o resgate desse direito. Foi nos dado de volta isso. Abre a sua Bíblia comigo aí em Efésios, capítulo de número 2. Nós já vamos para o fim. Efésios capítulo 2, o verso de número 19. Vamos ler todos juntos o verso 19? 1, 2, 3. Nós não somos mais considerados como estrangeiros. Porque lá em João capítulo 1, verso 11 e 12 vai dizer: veio para os que eram seus, e os seus não os receberam, mas todos quanto receberam, Deus deu-lhes o direito, o poder de serem feitos. E agora já não somos mais estrangeiros e peregrinos, pessoas aí. Não, nós temos uma família,
Nós não somos como os andarilhos. Onde está sua família? Nem sei, faz tempo que eu não vejo. Não, amados, nós somos de uma família, e a família é a família de Deus. Nós temos um Abba, que é o nosso Pai, que cuida de nós. Por mais que às vezes as circunstâncias tentam nos pressionar, e o diabo, ele vem de alguma maneira para tentar nos fazer acreditar de que nós estamos sozinhos e desamparados no mundo. Amados, nós temos uma palavra. Nós não somos estrangeiros e peregrinos, não estamos aqui como andarilhos. Nós somos da família de Deus, irmão. Isso é muito forte. A família é muito forte, amado. Porque aquilo que Deus fez no jardim, eu não sei o que ele vinha fazer na viração do dia, amados. Tem gente que fala que ele vinha tomar chá. Tem gente que diz que ele vinha ajudar Adão a terminar de dar nome. Eu não sei o que ele vinha fazer, mas eu sei de uma coisa: eles tinham um relacionamento. Dependendo do que eles iam fazer naquele dia, tinha uma troca sendo feita ali. Adão contava das coisas. Deus, ó, eu dei o nome desse aqui de baleia. O que o senhor achou? Esse do mar aqui é polvo. Aí Deus, todo, né? Igual um pai, fala: ah, Adão, como você é inteligente, meu filho. Eva, o que você fez hoje? Ai, Senhor, eu varri todas as folhas do jardim e preparei um negocinho bem gostosinho pra gente comer hoje. Ah, então vamos sentar aqui, vamos comer. Imagina, Deus vinha, amado, na viração do dia. E ali estava uma família, o pai e os seus 2 filhos. Mas eles perderam isso. Mas em Cristo, amados, em Cristo, em Jesus, foi nos dado de novo esse direito de estarmos em comunhão com Deus, de estarmos à mesa com a nossa família. É por isso, amados, que eu faço questão de onde eu estiver, na mesa que eu estiver, a gente tem que orar, amado. A gente não pode estar nos ambientes e agirmos como se Deus não estivesse. Como? Imagina, pai, o senhor vai lá em casa, e aí está o meu pai lá em casa, no almoço de domingo. Que eu preciso fazer um almoço de domingo lá para o senhor, né? Eu só fico indo na sua casa ou no Benef, Laboia. Vamos marcar para o senhor levar uma lasanha lá, vai dar certo. Brincadeira. Imagina meu pai lá em casa, no almoço de domingo. E eu falo com a Cris, eu falo com os meus irmãos, falo com as minhas filhas, e ajo como se ele não estivesse lá. Muitos lares, irmãos, hoje agem como se Deus não estivesse lá. Como se o pai, o regente maior daquela família, fosse ninguém. Não fala quando acorda, não fala na hora de comer, não fala na hora de dormir, não fala nunca. Os filhos conhecem o Deus do pai só que na igreja, não conhecem o relacionamento do pai com Deus em casa. Porque senta para comer, não ora. Não traz os filhos para a mesa, fala: vamos falar com Deus, vamos agradecer o nosso pai pelo alimento. Vocês entendem do que eu estou falando? E o projeto de Deus para mim e para você é família. E não ser só a nossa família abençoada. A nossa família, a minha família, ela só vai ser abençoada se no centro dela tiver a figura presente de Deus. E tem coisas, amados, que afastam o Senhor. Há coisas que acontecem dentro da sua casa que afastam o Senhor. Coisas que acontecem lá, e você sabe. Que o Senhor fale melhor o coração de cada um. Que eu não estou aqui para acusar, eu estou aqui para pregar a palavra. E quem faz o papel de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. Mas você sabe que tem coisas lá que os seus olhos veem, que os seus ouvidos escutam. Você sabe que tem mesas que são montadas para alguns momentos de comunhão, aonde as conversas não edificam, pelo contrário, degrinem. E até mal do pastor falam de vez em quando. Nós precisamos trazer o Senhor de volta para o centro das nossas vidas, amados. Andar em obediência a essa palavra, a palavra de Deus. Porque o diabo, ele já bagunçou com meio mundo aí. Tem muitas famílias, amados, que a gente aparentemente olha e fala: o irmão Ismael, a irmã Ingrid, deve conhecer um montão dessas famílias, né?
Que as pessoas já olham e acabou, não tem mais como dar nada aí não. Não vai vingar. Esses meninos vão se perder. Essas meninas vão se perder no mundo. Daqui a pouco esses meninos, não é assim? Daqui a pouco esses meninos, ó, tudo pequenininho agora aí, mas com esse pai, com essa mãe brigando desse jeito. Daqui a pouco esses meninos estão nas drogas, nas bocas. Aí daqui a pouco tá preso, daqui a pouco chega a notícia que um morreu. Essas meninas, vai tudo para prostituição. É assim que o mundo olha. É assim que o mundo vê. Mas nós, amados, nós entendemos que em Cristo nós fomos reconciliados com Ele, reconciliados com Deus. E onde Deus entra, irmãos, a mudança. Abre aí, ó, João, o último texto que nós vamos ler. Porque o diabo, ó, por causa da desobediência, o diabo já plantou isso em muitos lares, em muitas casas. Filhos desobedientes, filhos rebeldes. Homem e mulher que são mais adversários dentro de casa do que marido e mulher. Já não vivem mais aquele laço matrimonial, sabe? Aquela comunhão, aquele prazer de estar em casal, de estar juntos. Porque o diabo já conseguiu plantar a sementinha dele lá e colocar discórdia dentro daquela casa. Tem irmãos que já não falam mais com outro irmão há mais de 10, 20 anos, carregando mágoa, gente carregando mágoa há muitos anos. Pessoas que não liberaram perdão para os pais, pessoas que não liberaram perdão e as suas vidas estão travadas até hoje porque não liberou perdão. Ah, mas meu pai morreu. Você precisa liberar perdão para ele. Não importa, você precisa tirar isso do seu coração, para de fato você ser livre e viver a palavra que nós lemos aqui, ser solto dessas prisões, para Deus te jogar para prosperar na vida, amado. Prosperar não é financeiramente não, amado, é você ter ali a sua família, é você ver as coisas indo bem na sua vida. Porque tem gente que tem dinheiro, mas não é próspero, é miserável. Mas abre aí 1 João, capítulo de número 3. Porque o diabo está pensando que ele vai ganhar essa guerra. Mas nós temos um compromisso, igreja, como família. Nós temos um compromisso como família, amém? O que nós somos, amados? O que é que nós somos, irmãos? Olha para alguém que está do seu lado, alguém atrás de você, do seu lado tem alguém da sua família, certamente. Olha para alguém atrás de você ou na sua frente, diga assim: eu sou da sua família, viu? Eu sou da sua família. Sua família, minha irmã. Família. Pode fazer um churrasco lá e me chamar que eu sou da sua família. Ah, meu Deus. Família. E o diabo está achando que ele vai ganhar essa guerra, que ele vai destruir o plano de Deus, o projeto de Deus que é a família. Mas a 1 João capítulo 3, o verso 8 diz isso aqui, ó. Vamos ler bem forte para o diabo escutar. Vamos lá, 1, 2, 3. Bem forte agora. Seja na tua casa, seja onde for, irmãos, as obras do diabo serão destruídas dentro da sua casa, e você será livre com a sua família para prosperar. Se você crê nisso, se coloque de pé nessa noite. Vamos adorar o Senhor para nós terminarmos esse culto aqui, meu irmão. Aleluia, 8h30 na hora certa, Jesus. Tô obediente, ó. Glória a Deus. 8h24 agora, tá? Nós vamos terminar gravado. Você recebe a palavra aqui essa noite, meu irmão? Ah, pastor, mas a minha família já é uma bênção. Então agora faça com que através da sua família outras famílias também recebam essa bênção, meu irmão. Que outras famílias sejam alcançadas por esse amor que te alcançou. Meu Deus,
E é tão belo saber que eu sou filho e que tenho lugar em tua mesa. Não há nada melhor que escutar